Olá, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Lendas e Rolagens. Hoje, estamos prontos para mergulhar profundamente em uma história épica e repleta de mistérios que narra a extraordinária trajetória do Cavaleiro Sombrio, um herói enigmático em busca da lendária Espada dos Deuses. Mas antes de começarmos essa jornada cheia de explorações fascinantes e desafios emocionantes, quero lembrar a todos vocês da importância de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Dessa forma, vocês garantem que não perderão nenhuma de nossas emocionantes aventuras, que sempre exploram os mundos fascinantes da fantasia medieval e sombria. Agora, preparem-se para uma jornada repleta de mistérios que envolvem açoite e provas nas terras esquecidas dos antigos reinos, onde muitos segredos arcanos estão escondidos, esperando para serem desvendados. Aqui, heróis verdadeiros serão forjados, enfrentando tudo em nome da glória e da justiça. A lenda do Cavaleiro Sombrio remonta a épocas imemoriais, quando os deuses habitavam os altos céus, controlando os destinos dos mortais com mão firme e caprichosa, determinando o curso de suas vidas com jogos de sorte e azar. Esse cavaleiro, conhecido pelo nome de Talion, estava destinado a se tornar uma figura lendária e, em essência, era um homem de valor indomável, cuja coragem era igualada apenas por sua ambição desenfreada e um desejo por redenção verdadeira. Ele ouviu rumores sussurrantes e contos que falavam sobre a Espada dos Deuses, uma arma de poder incomensurável que tinha sido cuidadosamente escondida em um reino distante e esquecido, sob a vigilância de seres sombrios e malignos que não hesitariam em eliminar qualquer um que ousasse se aproximar. Determinado a encontrá-la e se tornar uma lenda viva, Talion partiu em uma jornada repleta de adversários épicos, enfrentando provações que poderiam testar sua alma até os limites mais altos imagináveis e além. Durante sua odisseia, ele saberia que cada decisão tomada e cada passo dado o aproximaria não só da espada, mas também da realização do seu destino pessoal, que se entrelaçava à história de todo um reino. No início de sua ousada busca, Talion demonstrou inteligência e sabedoria ao reunir um grupo de aventureiros leais e corajosos ao seu redor. Primeiro, uma sábia maga chamada Elara, que era dotada de extraordinários poderes arcanos e conhecimentos ancestrais que haviam sido passados de geração em geração. Em segundo lugar, um feroz bárbaro conhecido como Grom, que, enquanto não conhecia o medo, vive sempre em busca de combate e glória indescritíveis. E por fim, uma ágil ladra chamada Nissa, cujas habilidades furtivas pareciam ultrapassar qualquer limitação imaginável, permitindo que ela se movesse nas sombras como um verdadeiro fantasma, invisível aos olhos de qualquer um. Juntos, essa trupe formidável partiu rumo ao desconhecido, enfrentando criaturas míticas e desvendando antigas ruínas que guardavam segredos há muito esquecidos nas memórias dos homens. Durante sua jornada, eles se depararam com muitos desafios mortais que testaram não somente suas habilidades em combate, mas também a lealdade que sentiam uns pelos outros, a amizade e os valores fundamentais que os norteariam. O que mais intrigava, porém, eram os sussurros emanando das sombras que os cercavam, prometendo poder imenso, mas também corrupção por onde quer que passassem. Será que eles teriam resistência para se manter juntos enquanto buscavam a Espada dos Deuses, sendo arrastados em direções cada vez mais sombrias e perigosas? Essa é uma questão que reflete a verdadeira essência do que torna uma aventura memorável. Fiquem ligados, pois isso é apenas o começo do que está por vir. Vocês não vão querer perder o que se desenrola a seguir, já que cada revelação trará consigo novas escolhas e desafios que moldarão suas vidas. Conforme Talion e seus amigos avançavam em sua jornada épica, cada passo que davam os levava mais perto de descobertas perigosas e revelações inesperadas, que não apenas moldariam seu futuro, mas também os transformariam de maneiras que eles não podiam imaginar. Eles descobriram que a Espada dos Deuses era muito mais do que uma arma poderosa. Ela existia como um símbolo emblemático de poder capaz de moldar os destinos, quase como um cortador de papel que pode se transformar em origami se você souber como manuseá-lo corretamente. Sua busca, que inicialmente tinha como objetivo conquistar a espada e se tornar um herói, começou a provocar questionamentos profundos sobre os limites de cada membro do grupo e a verdadeira definição de poder em si.
Poderia Talion, em sua incessante busca, resistir à tentação de usá-la para fins egoístas, ou a corrupção que acompanhava tal poder se tornaria sua ruína e destruição? Cada passo que o aproximava da espada trazia riscos ainda maiores, mas também revelações intensas e profundas sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor. Assim, a linha entre heroísmo e vilania começou a se desfocar, e a luta interna entre luz e escuridão se intensificava a cada nova provação que encontravam, questionando não apenas suas habilidades, mas o verdadeiro significado de sua missão e o que poderia significar para o futuro do mundo. A história de nosso protagonista, o Cavaleiro Sombrio, começa em uma pequena aldeia chamada Eldrath, onde contos de bravura, traição e heroísmo ecoavam entre os aldeões, permeando o ar como uma brisa leve e eterna que se recusa a ser esquecida. Desde jovem, ele sempre foi fascinado pela antiga lenda da Espada dos Deuses, uma lâmina mitológica capaz de conceder imenso poder a quem a empunhasse. O próprio destino parecia dominado por ela, como uma sombra acompanhando. Com o passar dos anos, essa obsessão começou a se transformar em uma missão ardente. Sua intenção era encontrar e reivindicar a espada para si, como resposta para todos os seus anseios e um profundo desejo que ele sentia por um propósito maior em sua vida. Entretanto, não seria uma jornada simples e tranquila. Rumores circulavam entre os moradores, dizendo que a espada estava escondida nas profundezas da temida Floresta de Nahru, um lugar amaldiçoado por muitos, repleto de armadilhas traiçoeiras e criaturas aterrorizantes que aguardavam nas sombras, prontos para atacar qualquer um que ousasse se aventurar. Conduzido por visões distorcidas e sonhos premonitórios sobre a espada, o Cavaleiro Sombrio decidiu, com firmeza, que mesmo ante o imenso perigo que a floresta representava, ele não poderia recuar agora. Ele se vestiu com sua armadura negra, que refletia a luz da lua como se tivesse sido forjada com as sombras da própria noite, e partiu ao amanhecer, determinado a seguir seu destino a qualquer custo. Sabendo que cada passo poderia levá-lo mais perto ou mais longe de sua verdadeira essência heróica, a que ele estava começando a compreender. A floresta era densa envolta em névoas traiçoeiras, repleta de criaturas intrigantes e encantadas, cujas formas eram apenas sombras dançantes que se moviam na penumbra, e Talion sentiu uma mistura de medo e euforia, uma emoção conflituosa e vibrante, enquanto avançava por seu caminho. À medida que caminhava, ele começou a ouvir sussurros etéreos, como se a própria floresta estivesse viva, vigilante e compartilhando segredos que permaneciam ocultos há muito tempo. Os sons poderiam ser facilmente ignorados por um viajante comum, mas logo o Cavaleiro Sombrio percebeu que não estava sozinho. Seres estranhos, dotados de olhos brilhantes e formas distorcidas, espreitavam silenciosamente entre as árvores, fazendo seu coração disparar com o temor do desconhecido. Ele precisou empunhar sua espada de ferro, não a espada dos deuses, mas uma lâmina que já carregava em seu fio histórias antigas de guerras e batalhas travadas em nome da honra e da liberdade, fazendo com que ele sentisse tanto orgulho quanto medo da responsabilidade que surgir nesse combate pelas almas perdidas. Confrontando essas almas penadas, ele percebeu que cada criatura era uma parte trágica e esquecida do passado da Floresta de Nahru, cada uma presa a uma história de vingança ou tragédia, enterrada sob os anos de dor e sofrimento. Ao invés de atacar imediatamente, o Cavaleiro Sombrio decidiu ouvir. Ele propôs um pacto. Ele ajudaria a libertá-los de suas correntes etéreas, em troca de informações sobre a localização da Espada dos Deuses, uma negociação que poderia mudar tudo. Após muitas histórias contadas, a floresta pareceu se acalmar um pouco, revelando um pouco de sua verdadeira essência e complicado labirinto que guardava com tanto zelo. Uma das criaturas, uma antiga guardiã da floresta, revelou que a espada estava escondida em uma caverna sob um templo em ruínas, um local que o tempo parecia ter esquecido por completo, escondido à vista de todos. Contudo, era impossível alcançar-la sem enfrentar o guardião da caverna, um dragão adormecido, que havia sido selado em um sono profundo e mágico há séculos. O Cavaleiro Sombrio sentiu uma determinação ardente emergir em seu coração.
Ele soube que esta poderia ser a prova que definiria seu destino heróico e, assim, a busca pela liberdade de sua alma e a esperança de um futuro melhor, mais justo e pacífico, reunia-se em um só objetivo. Com a informação em mãos, ele se despediu da floresta, que agora parecia mais amistosa e compreensiva, e seguiu em direção ao templo que poderia ser a chave do seu desfecho, seu próximo destino. A montanha onde o templo se erguia se apresentava como um gigante adormecido, suas pedras antigas sussurrando as memórias de uma era cheia de heróis e magias que foram esquecidas no tempo. Assim, o grande desafio final se apresentava à sua frente. A nova etapa de sua jornada se iniciava, repleta de promessas, desafios e perigos à espreita, aguçando a curiosidade e a determinação do viajante ousado enquanto os olhos do destino se fixavam sobre ele. Ao finalmente chegar ao templo, o Cavaleiro Sombrio se deparou com uma entrada em ruínas, adornada por inscrições antigas que falavam sobre um guardião poderoso e temido, que era responsável por proteger a espada dos deuses. A atmosfera estava carregada de expectativa, energia magnética e desafiadora. Ele sabia que não poderia simplesmente entrar sem um preparo emocional e mental profundo, pois o que estava por vir exigiria toda a sua força e coragem. Então, ele se sentou em um tronco caído, calmo e introspectivo, fechou os olhos e se concentrou, buscando a força interior que teria que invocar para enfrentar o dragão, um adversário digno de respeito e temor. Com sua mente clara e seu coração valente pulsando como um tambor de guerra, ele não hesitou e adentrou o templo com coragem renovada e determinação avassaladora. Lá, ele se viu cercado por sombras e ecos de tempos passados, em uma caverna imensa, onde cada passo ecoava como uma lembrança distante que o seguia. Ao fundo, uma luz tênue emanava de um pedestal antigo onde a espada dos deuses deveria estar, reluzindo como um farol em meio à escuridão que cercava a caverna. Mas antes que pudesse dar mais um passo em direção ao seu destino, uma figura colossal se ergueu diante dele, em uma demonstração de poder e soberania que parecia ao mesmo tempo intimidante e majestosa. O dragão, com escamas que reluziam como se fossem feitas de carvão queimado e vida, desabafou um rugido colossal que fez a terra tremer sob seus pés, ressoando em cada canto do templo. Seus olhos, como brasas perigosas, fixaram-se no Cavaleiro Sombrio, desafiando-o com um olhar intenso que parecia penetrar sua bem guardada alma, exibindo um poder que poucos poderiam suportar, desafiando suas intenções com uma curiosidade que transbordava. Por que você se atreve a buscar o que é sagrado e cuidadosamente guardado? Questionou a criatura, cuja voz ecoava por todo o templo como se viesse do próprio abismo profundo que os homens temiam. Eu venho em busca de poder para proteger os inocentes e trazer justiça a este mundo sombrio que carece de esperança, respondeu o Cavaleiro Sombrio, tentando manter um tom firme e decidido em sua voz, mesmo diante de tal ferocidade que o intimidava e desafiava. Para sua surpresa, o dragão começou a rir, um som profundo e ressonante que reverberava pelas paredes ancestrais do lugar, como se o próprio templo estivesse rindo dele. Você imagina que a bravura é suficiente para controlar a espada dos deuses? O que você fará quando a verdadeira natureza dela emergir e vier à tona? O poder não é apenas uma questão de força, mas sim de responsabilidade real. Cada escolha vem acompanhada de consequências. Você está preparado para isso? Um silêncio tenso pairou entre eles, enquanto o Cavaleiro Sombrio refletia sobre aquelas palavras verdadeiras e assombrosas que marcaram o ar ao seu redor. Seria ele digno de tal poder? O dragão, percebendo a hesitação em seus olhos, deu um passo à frente, suas garras ameaçadoras quase tocando o chão, testando a fibra moral e a coragem do jovem guerreiro. Apenas aqueles que podem encarar suas próprias trevas e sombras internas têm o direito de empunhar tal força omnipotente, reiterou a criatura, com uma gravidade que sugeria que esse era mais do que um simples teste que teria um impacto eterno em seu destino. Determinando a provar sua valentia e coragem, o Cavaleiro Sombrio pediu ao dragão que o testasse pessoalmente, com toda a ferocidade que ele pudesse reunir. Ele aceitaria todas as provações que surgissem, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos e inseguranças mais íntimas, uma batalha que valia mais que um prêmio físico. Assim começou uma batalha épica, não apenas entre o cavaleiro e o dragão,
mas também uma luta interna que simbolizava a luta entre luz e escuridão dentro de seu próprio espírito, se entrelaçando com seus destinos. A luta se desenrolou com uma intensidade máxima, cada movimento se entrelaçando em uma dança mortal de ataque e defesa, que elevava a adrenalina a níveis altíssimos e insuportáveis. O Cavaleiro Sombrio, empunhando sua espada com destreza e uma determinação ardente que incendiava seu interior, enfrentava seus medos enquanto lutava contra o dragão, cujas garras cortavam o ar com um poder que parecia ilimitado. Cada vez que a lâmina cortava o ar em um movimento, ele não estava apenas lutando contra a ferocidade do guardião, mas também contra suas próprias dúvidas que ecoavam em sua mente sobre ser digno de tal poder e a colossal responsabilidade que viria junto com ele. Após longos minutos que pareciam se arrastar em um eterno jogo de vida e morte, o dragão rosnou, seu olhar se suavizando à medida que ele percebeu algo no cavaleiro que havia despertado. Ele viu a determinação refletida nos olhos do cavaleiro, a coragem que não residia apenas em músculos, mas na essência mais profunda que brilhava em sua alma e experiências vividas e acumuladas. Você me provou que possui o coração de um verdadeiro guerreiro formado, não somente de um simples lutador, mas agora para obter a espada dos deuses. Você deve aceitar seu destino e a responsabilidade colossal que vem com tal poder, disse o dragão com um tom profundo que reverberou em cada recanto do templo, desafiando-o com o peso das verdades que estavam sendo reveladas. O Cavaleiro Sombrio entendeu, em meio à batalha feroz, que a espada não era apenas uma espada. Ela era uma extensão de quem ele verdadeiramente era e do caminho que escolhera trilhar desde que partira de sua aldeia. Ele havia enfrentado não somente o dragão, mas a batalha contra seu eu interior. E com isso, aceitou sua jornada e o ônus que ela carrega. Com o movimento do dragão, ele deslizou para o lado, revelando o pedestal onde a espada repousava, envolta em uma luz dourada e brilhante que parecia dançar em torno dela, como se a própria espada o estivesse chamando com relutância. Após se ajoelhar em sinal de respeito e reconhecimento da força que a espada possuía, o Cavaleiro Sombrio estendeu a mão para tocá-la. Ao estabelecer contato com a lâmina, sentiu uma onda de poder pulsante cruzar por todo o seu corpo, como se todos os elementos naturais se unissem em alvoroço ao seu redor, conectando-o com todos os que haviam lutado antes dele. Cada um dos desafios que enfrentou, suas dúvidas, as criaturas da floresta e a luta sem trégua contra o dragão, tornaram-se um único momento de realização, iluminação e desejo de mudança profunda. A espada não apenas pertencia a ele, agora ele pertencia a ela, e sua jornada como guardião da paz e da justiça começava nesta realização crucial, fazendo ecoar a nova lenda que ele se tornaria em sua terra. Sentindo essa conexão profunda e indescritível, ele ergueu a espada em um gesto de desafio, coragem e determinação que ecoou ao longe como um chamado ao heroísmo, reescrevendo o destino não apenas dele, mas de todo o reino em que vivia. Assim, a nova lenda do Cavaleiro Sombrio começou a se espalhar por todas as terras, com um novo capítulo repleto de aventuras e batalhas épicas que ainda estavam por vir. No entanto, ele sabia que levaria essa responsabilidade monumental com honra, coragem e um compromisso inabalável de proteger os inocentes e lutar pela verdade. Como um farol de esperança para aqueles que precisavam de um líder forte e justo. E assim, nosso Cavaleiro Sombrio se viu confrontado com as profundezas das consequências de suas escolhas e a busca pela espada dos deuses. Esta não era uma jornada meramente física, mas uma verdadeira odisseia interna e espiritual, repleta de reflexões e aprendizagens que moldariam sua vida para sempre. Através de cada desafio que enfrentou, ele começou a compreender que o poder absoluto deve ser tratado com cautela e discernimento. Não se pode simplesmente utilizá-lo de maneira leviana como um jogo de dados, sem considerar as ramificações que dele advêm. Ele não lutou apenas contra inimigos exteriores, mas também as sombras de seu próprio passado, que o assombravam a cada passo que dava. Cada batalha que travou o transformava, carregando-o de cicatrizes tanto físicas quanto emocionais, que contavam histórias de dor,
Mas cada uma dessas experiências contribuía para seu crescimento pessoal e entendimento sobre quem realmente era e o que significava ser um verdadeiro herói. Ele começou a entender que sua luta não era apenas pela espada, mas pela salvação de seu reino e de sua própria alma em conflito. O peso crescente da responsabilidade se tornava cada vez mais intenso, e a linha entre o heroísmo e vilania começava a se apagar com o passar do tempo permeado pelo sofrimento. Ao confrontar seus medos mais profundos, o Cavaleiro Sombrio encontrou, paradoxalmente, um novo propósito e direção que elevava seu espírito a alturas inesperadas. Ao invés de buscar poder para controlar e subjugar outros, ele decidiu que sua verdadeira missão seria proteger os vulneráveis e restaurar a paz em um mundo caótico e sombrio que ansiava por estabilidade e esperança. Com isso, ele começou a entender que o verdadeiro heroísmo reside na capacidade de amar e proteger aqueles que mais precisam de apoio, mesmo quando as circunstâncias são adversas e os ventos sopram contra. Esta compreensão deu a ele uma nova perspectiva sobre liderança em tempos de crise. Cada ação que tomasse não apenas afetaria a si mesmo, mas também os que estavam sob sua proteção. Essa nova convicção tornaria Talion não apenas um guerreiro, mas um símbolo de resistência e esperança, um verdadeiro paladino da luz em meio às trevas que imediatamente o cercavam, escrevendo sua identidade em cada ato de heroísmo que personificava. A jornada do Cavaleiro Sombrio o levou até as ruínas de Urthar, uma terra marcada pelo tempo e por desastres, onde se dizia que a espada estava aprisionada sob antigas magias poderosas e malignas, guardada por perigos que sussurravam em cada canto, como se a própria terra quisesse avisá-lo de que os desafios a seguir não seriam nada fáceis. Aqueles que ousassem tocar nela enfrentariam não apenas contratempos mágicos, mas um teste que testaria não apenas sua força bruta, mas também sua moralidade e integridade verdadeira. Quando o cavaleiro finalmente chegou às ruínas sagradas, ele encontrou outros guerreiros, cada um com sua própria motivação intensa para reivindicar a espada lendária e seus poderes. Um deles era um paladino desesperadamente buscando redenção por pecados do passado que o assombravam. Outro era um mago sedento por poder e controle, possuído pelo desejo de dominação exacerbada, que se alinhava com as trevas que todos temiam e acreditavam que não tinham esperança. As tensões aumentaram conforme questionamentos sobre amizade, traição e ética surgiram entre eles, criando um clima de desconfiança crescente a cada momento que passava. Em meio a essa luta interna e externa que parecia não ter fim, o cavaleiro se lembrou de um velho conselho que ouviu há muito tempo. O maior poder não reside somente na força das armas, mas na intensidade e pureza do seu coração. De alguma forma, essas palavras ressoaram dentro dele com nova força e clareza. Ele precisava usar sua força não para conquistar ou dominar, mas para unir todos aqueles que compartilhavam o mesmo íntimo desejo de salvar o mundo da escuridão iminente que se aproximava, onde todos poderiam lutar juntos em uma causa maior. Essa foi a centelha que acendeu a ideia poderosa de que sua verdadeira batalha não seria contra rivais individuais, mas para unir todos em um propósito comum que ressoava com a luta por liberdade, justiça e bondade. O Cavaleiro Sombrio fez um poderoso voto silencioso, determinado a transformar não somente a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor, para que juntos eles pudessem enfrentar a escuridão que ameaçava engolir tudo o que amavam, não importando o custo, pois a unidade era a chave para a vitória que lutavam para conquistar. Em uma luta épica e intensa, com a espada forjada a partir dos mitos antigos e devotada a divindades há muito esquecidas, o Cavaleiro Sombrio se uniu aos outros combatentes em uma batalha feroz contra um inimigo comum que surgira como uma grande ameaça. Um dragão ancestral que ameaçava reduzir tudo a cinzas em uma onda de destruição feroz e implacável. Juntos, eles lutaram não apenas por desejos pessoais e egoístas, mas por um futuro onde a luz poderia prevalecer sobre a escuridão e a desolação que pairavam sobre seu mundo, ressoando como um eco de coragem e luta entre os cavaleiros. Durante o calor do combate, o cavaleiro percebeu que a verdadeira força estava em sua capacidade de amar e proteger, solidificando uma paixão pura por um mundo melhor e mais justo para todos aqueles que habitavam a sua terra.
Após uma batalha intensa, marcada por bravura, sacrifício e um espírito indomável que vibrava no ar carregado de tensão e emoção, eles conseguiram derrotar o dragão. O clamor de vitória ecoou por toda a caverna, um grito de triunfo que seria lembrado por gerações e se tornaria um símbolo de esperança e coragem. A espada, agora livre de suas amarras e limitações, emitiu um brilho radiante que refletia não apenas a esperança, mas também a coragem coletiva de todos aqueles que lutaram ao seu lado, unindo suas forças em um só objetivo, onde cada um se destacou, mas em comum acordo e colaboração. O Cavaleiro Sombrio compreendeu que seu destino não estava apenas ligado à espada, mas ao legado que ele deixaria e ao povo que agora se erguia em defesa de sua terra e de seus valores. Como uma fortaleza inquebrantável formada pela verdadeira união, essa nova responsabilidade, junto à luz que haviam ressurgido do caos, tornaram-se as prioridades de sua jornada sagrada. Ele soube que seu papel havia mudado. Ele não era mais apenas um buscador de poder, mas um verdadeiro líder que inspiraria outros a se levantarem contra as trevas que pairavam sobre eles. E essa era a essência do que significava ser um verdadeiro herói para sua época, testado e moldado pelas forjas da vida e das batalhas que enfrentara. Quando a poeira finalmente assentou e a batalha se acalmou, o Cavaleiro Sombrio olhou para os rostos cansados, mas determinados de seus companheiros, cada um refletindo sobre a luta e o sacrifício que haviam enfrentado juntos. Um laço indestrutível de amizade e coragem se solidificou entre eles, e Talion se lembrou da obscuridade que o havia acompanhado durante seus passos solitários, e como, naquele instante histórico, havia encontrado a luz que tanto buscou durante sua jornada repleta de erros e acertos. Espiritualmente, a espada dos deuses agora pertencia a todos, representando não apenas o poder a ser utilizado, mas simbolizando a esperança coletiva, unidade e a força de um propósito maior que vinha do coração de cada um dos guerreiros e aliados que estavam ao seu lado. O cavaleiro então fez uma promessa solene, ecoando suas intenções na presença de seus aliados, que usaria a espada não apenas para sua própria glória, mas para guiar e proteger aqueles que não podiam se defender sozinhos. Ele se tornaria não apenas um guerreiro, mas um verdadeiro símbolo de resistência, compaixão e bondade que arderia nos corações de muitos, uma luz que nunca se apagaria. A lenda do Cavaleiro Sombrio, antes envolta em sombras e incertezas, agora brilhava com um esplendor anunciado pela coragem e pela união das gentes de seu reino. Essa história tornava-se uma narrativa eterna que falaria aos corações de gerações futuras. E assim, em cada canto do reino, a história de sua extraordinária jornada ressoaria como um chamado à bravura e ao heroísmo para todos que se aventurassem nas sombras da incerteza, despertando o poder que reside em cada um de nós e inspirando uma nova era de coragem, união e esperança que poderia vencer até mesmo as maiores adversidades e medos que surgissem em seus caminhos.